Então você resolveu que você quer ir ao Wacken Open Air. Exatamente, viver essa experiência, realizar um sonho, conhecer essa meca do metal. Mas você não sabe por onde começar. Pois é, fica aqui nesse vídeo que eu vou te trazer o guia definitivo para que você também possa viver esse sonho. Fala galera, fala Metalheads, beleza? Eu me chamo João e provavelmente você caiu nesse vídeo aqui buscando informações sobre como realizar esse sonho de ir para a Alemanha e também viver ali a experiência do Wacken Open Air, do festival. Eu tive essa oportunidade de viver o Wacken Open Air em 2023 e para quem não viu o vídeo da minha aventura, ele está todo registrado aqui no meu canal. Eu vou deixar o card em algum lugar aqui da tela. E na época, quando eu busquei por informações, aquilo que eu precisava levar, aquilo que eu precisava me certificar, eu não encontrei tão facilmente. Essas informações, elas existiam, mas elas estavam dispersas, confusas, existiam poucos vídeos explicativos, mas ainda assim existiam materiais. Esse vídeo aqui, ele tem então como objetivo de centralizar todas essas informações que vão te fazer realizar também este sonho de viver a experiência do Wacken Open Air, beleza? Esse vídeo ele vai estar dividido em tópicos, tá? Então você pode ficar tranquilo, assistir com calma e volta quando você tiver alguma dúvida para registrar, enfim, se você tiver numa etapa do seu planejamento para ir, você pode selecionar aqui o tópico que você deseja. Então bora lá que tem bastante assunto, hein? Primeiro tópico que a gente precisa abordar aqui é ir por conta própria ou ir de excursão. Essa opção ela precisa ser definida como uma das primeiras decisões da sua viagem. Porque a escolha que você fizer neste momento vai impactar em muitas outras decisões da sua viagem. Na minha experiência, eu e meu amigo, a gente considerou essas duas opções, né? Porém, a gente optou por ir com um pacote ali de excursão. No Brasil, existem dois parceiros oficiais do Wacken, os chamados Official Travel Partners. Esses parceiros oficiais são a Amplitude e o Maquila Crowley. A estrutura do camping, ela é a mesma para esses dois parceiros, né? Eles inclusive colaboram, são parceiros ali de viagens na Europa, se eu não me engano. Só que a vantagem de você optar por fazer uma excursão é que você já vai ter tudo incluso, basicamente. Então você vai ter ali um hotel em Hamburgo, isso para antes e depois do festival também. Você já vai ter translado de ida e volta de Hamburgo para Wacken, de Wacken para Hamburgo. Você já vai ter uma estrutura ali no camping com barraca, cama de armar, café da manhã, o que é algo muito importante. Só que, para mim, o principal é que você já vai garantir também os ingressos. Por eles serem parceiros oficiais, eles têm uma cota de ingressos que eles podem vender junto com esses pacotes, beleza? Se você não sabe, os ingressos do Wacken possuem um histórico de se esgotar em pouquíssimas horas. E aí é um risco que nós, como metaleiros, que queremos realizar esse sonho, não queremos correr, né? Então ali você já vai ter o seu ingresso garantido por um parceiro oficial, e aí é um plus ali, um extra que na minha opinião vale o investimento nessa decisão, né? Aqui na descrição eu vou deixar os contatos do Maquila e também da Amplitour para que vocês possam fazer um orçamento, entrar em contato ali com eles e ver o que mais faz sentido dentro da possibilidade de vocês. Fico claro aqui que isso não é uma publi, né? Eu não estou sendo pago, não estou recebendo para falar dos dois. Bem que podia, né? Alô, Maquila, Roberto, beleza? Mas, assim, eles são os únicos parceiros oficiais do Wacken no Brasil. E eu quero entregar aqui opções para vocês que sejam 100% seguras e confiáveis. E dica boa, claro, tem que ser compartilhada, né? Para que vocês também possam viver esse sonho. Lógico que a excursão ali já vai ter um valor agregado a mais pelo serviço prestado, que precisa ser contabilizado no teu orçamento. Mas, enfim, você não vai se preocupar com um monte de coisa que eu já citei antes. Então fica aqui minha dica, tá? Eu fui com a excursão deles, não me arrependo. Quando eu voltar, provavelmente eu vou fazer isso de novo, tá? Bom, o principal para que você possa dizer eu vou ao Wacken Open Air são os ingressos, né? Você precisa garantir o seu ingresso.
Como eu falei no tópico anterior, os ingressos do Vakin costumam se esgotar em pouquíssimas horas, tá? Então, se você optar por ir por conta própria, você pode fazer isso, mas é importante que você fique bem atento a alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Se o seu objetivo, por exemplo, for ir no Vakin em 2026, exemplo, tá? Isso vale para qualquer outra edição. Você precisa olhar quais são as datas do Vakin de 2025, ou seja, a edição anterior, aquela que você pretende ir, porque no último dia do Vakin de 2025, por exemplo, ocorre lá um show todo temático, enfim, especial, onde a organização do evento já vai divulgar as primeiras atrações ali do ano seguinte, né? Então ali eles vão já informar quais são as primeiras atrações. Geralmente, ao fim desse show de apresentação das bandas do ano seguinte, eles abrem um QR Code para que você possa entrar na lista de espera ou também para já conseguir informações ali sobre os ingressos da edição seguinte, né, do ano seguinte, e que você já possa entrar ali para fazer a compra, que geralmente abre no dia seguinte ao fim do Vakin. Então, por exemplo, o Vakin 2025 acaba numa data X, X+1 vai abrir a venda dos ingressos de 2026, beleza? Então fica atento a essa informação. As vendas dos ingressos são feitas pelo site da Metaltix, tá? O site ele não tem uma estrutura lá muito boa para que você possa efetuar a compra, além de ser todo em alemão, se eu não me engano tem alguma tradução para inglês também, mas esse é o meio oficial que você tem para garantir os seus ingressos se você não for por excursão, tá? Então você precisa fazer a compra lá por esse site. Então já é bom que você deixe o cadastro pré-feito, já todo realizado, para que você não precise fazer isso na hora. Em 2025, a título de informação, o valor do ingresso foi de 358 euros, isso já considerando as taxas que são inclusas ali na hora da compra. Na conversão atual, eu vou deixar aqui na tela para trazer quanto que isso representa, beleza? Vou deixar também o site do Vakin e da Metaltix linkados aqui na descrição para que você possa consultar. E não te esquece, por favor, não te esquece que tem IOF na hora dessa compra, beleza? Então vai incidir o imposto ali, infelizmente, na hora da gente comprar os ingressos. Mas lembrando que pela opção da excursão, você tem a comodidade de não precisar comprar aí na abertura dos ingressos, beleza? Pois, como eu disse, os parceiros oficiais já têm esses ingressos garantidos. Então bora pro próximo tópico. Beleza, você tem o ingresso garantido, você tem o ingresso comprado, a excursão está garantida, ou enfim. O próximo passo aqui é preparar a tua viagem. Seja pela excursão, seja por conta própria, você vai ter que comprar a tua passagem aérea, tá? Na excursão ali eles não fornecem a passagem aérea, então você vai precisar fazer essa compra por conta. E não tem jeito aqui, tá? Não tem fórmula mágica, você vai precisar ficar monitorando para você conseguir pegar ali a melhor opção que seja um custo-benefício na sua oportunidade, né? Dependendo da onde você vai partir, isso pode ficar um pouco mais caro, um pouco mais barato, e aí vai depender ali do seu orçamento. E aí eu vou te deixar a opção aqui de sites como, por exemplo, o Google Flights, como o Skyscanner, para que você possa ali fazer as suas buscas, as suas pesquisas. Lembrando que nesse momento você pode optar por estender a sua viagem, fazer um mochilão na Europa, ou pela própria Alemanha só. Enfim, isso vai muito de cada pessoa e do que o teu orçamento permite, tá? No meu caso, por exemplo, eu iniciei a minha viagem com 4 dias em Berlim, antes do Vakin, né? Depois eu fui para Hamburgo e comecei o rolê lá que eu tinha programado junto com a excursão. Não me arrependo, tá? A única coisa que eu talvez faria diferente nesse momento seria usar um tênis um pouco mais confortável nos dias em Berlim, porque um tempo depois ali das caminhadas eu já estava com algumas bolhas nos meus pés, de tanto que eu caminhei lá em Berlim. E isso me fez chegar um pouco exausto, um pouco cansado no Vakin, mas nada que atrapalhou a experiência, beleza? Além da passagem aérea, você precisa garantir e tá com o seu passaporte em mãos. Então vai lá na Polícia Federal, marca para fazer o seu passaporte, já deixa isso pronto, nem que seja para ficar na gaveta ali. Isso aí, o passaporte, se eu não me engano, tem
validade de 10 anos, então é uma coisa que pode ser feita com o tempo. Outra coisa que é obrigatória para que você possa viajar é o seguro viagem, tá? E aqui existem infinitas opções na internet, né? Você pode pesquisar, enfim, qual vai ser melhor para a sua situação, mas fica atento que o valor mínimo de cobertura para que você possa viajar para a Europa é de 30 mil euros, né? Então isso precisa estar coberto lá no teu seguro. E fica a dica também de você consultar ali com a operadora do seu cartão de crédito, Visa, Mastercard, enfim. Geralmente, dependendo dessa bandeira, dependendo do nível de cartão que você possui, eles fornecem ali gratuitamente a emissão de um seguro viagem para a Europa, enfim, para outros lugares. Então é uma baita oportunidade para você economizar, beleza? Outro detalhe que faz diferença hoje em dia nas viagens é se manter conectado, né? Pô, a gente vive conectado ao celular, a gente vive conectado à internet, né? Então a gente precisa ter um meio para se comunicar, seja com a nossa família, seja para postar alguma coisa no Instagram, enfim, precisa ter comunicação, né? E existem várias opções para que você possa se conectar na Europa, tá? Então existem empresas como, por exemplo, AirElo, a Holafly, que fornecem ali pacotes de internet para que você adicione ao seu celular. Esse chip, ele é um chip virtual, tá? Que essas empresas fornecem. Então, o que vai acontecer? Você não precisa tirar o seu chip, guardar, ter medo de perder ele. Ele é um chip que você vai adicionar por meio de um QR Code ali dentro do seu celular, né? E na maioria dos aparelhos de hoje em dia essa opção já é nativa, então funciona super bem. E eu vou deixar os links dessas empresas que eu citei aqui na descrição também. Também não é publi, né? São opções que eu considerei na época também. Então estou compartilhando com vocês. E a hospedagem ali em Hamburgo antes e depois do festival também é bastante importante, né? Não sei quando que vocês chegarão em Hamburgo, mas se vocês chegarão uns dias antes, enfim, ou pretenderem estender a viagem, é muito importante que você já tenha essas opções de hospedagem na cidade, né? Existem algumas opções boas de hostels, eu vou deixar alguns aqui na descrição também para que você possa procurar, e também hotéis ali, como por exemplo o Ibis. Se você optou pela excursão, por exemplo, isso já vai estar garantido lá. Geralmente é o Hotel Ibis, assim, ou outro bem similar. Vou trazer agora também itens essenciais para o camping, tá? Pô, uma das melhores partes do Wacken, na minha opinião, é o acampamento. Tá? Sem dúvidas, o clima do festival, a mística do Wacken são altamente contribuídas pelo acampamento, pelo camping, tá? Então, eu, por exemplo, não considerei a possibilidade de não acampar. Ou também, se eu for novamente, quando eu for novamente, não deixarei de participar de todo esse momento que é o acampamento também. Tem algumas opções, algumas pessoas que acabam se hospedando em Itzehoe, que é uma cidade próxima ali do Wacken. Mas sério, gente, ir pro Wacken e não acampar, você não vai ter a experiência completa de participar desse festival. Então vamos lá, alguns itens essenciais que eu vou listar aqui no minha lateral, tá? Barraca, então logicamente você vai precisar de um teto, você vai precisar dormir em algum lugar. Colchão de ar ou então uma cama de armar, por exemplo, isso é algo que pode te ajudar bastante. Mas não esquece do isolante térmico, tá? Não dorme direto no chão, não dorme só com colchãozinho ali. Usa o isolante térmico porque a noite fica bem gelado e apesar de ser ali verão na Europa, o clima do norte europeu é bem maluco e de noite realmente faz frio. Então você precisa se proteger desse frio que vem do chão, tá? Bom, saco de dormir também é importantíssimo. É bom justamente para regular a temperatura corporal. Então, pô, você pode entrar no saco de dormir, ficou calor, você sai, enfim, abre ele, né? Importante você ter um saco de dormir. Cara, lenço umedecido. Vou deixar a call aqui. Lenço umedecido. Importantíssimo. Não deixa de levar. Isso salva a vida, tá? Porque você vai chegar depois de um dia cansativo, de noite, e às vezes você não vai querer ir tomar um banho lá nos banheiros que existem no Wacken depois dos shows, enfim, e ter lenço umedecido ali para dar uma tapeada já ajuda bastante para que você, por exemplo, possa tomar um banho no dia seguinte.
né? Isso ajuda a diminuir aquele estrago ali da sujeira, da poeira, enfim, da lama, né? Que pode ter no seu corpo, né? Durante o dia. Cara, protetor auricular. E aqui é sério, seja para você dormir ali na barraca durante a noite ou então para os shows. Tá? Isso vai te ajudar a ter uma noite melhor de sono, você vai conseguir descansar melhor pro outro dia de festival. E além do que, o som no Vakin por si só é muito alto, eles fazem uma equalização muito boa. Ele é bastante alto e se você fica próximo a alguma caixa de som, isso pode ser prejudicial ali para tua audição, beleza? E também outro ponto importante são remédios. Cara, leva uma farmacinha ali, uma bolsa assim, pra dor, pra gripe, pra enjoo, pra ressaca, enfim, nunca se sabe. É importante que você esteja preparado, então considere levar isso na sua mochila. Esparadrapo e band-aid também nesse kit é muito bacana para que você tenha um conforto ali se você tiver algum tipo de bolha, calo nos pés, beleza? Isso é o essencial, tá? Que eu falei agora é o essencial. Mas existem algumas coisas que podem te dar um conforto a mais, como por exemplo um travesseiro inflável ou uma lanterna, tá? E aí, isso é um ponto que vai pesar bastante na tua decisão de escolher por uma excursão ou então por ir por conta própria. Porque na excursão, boa parte dessa lista, pelo menos os itens que mais ocupam espaço, já está inclusa. E quando você chega no festival, toda essa estrutura já vai estar montada, devidamente organizada. Beleza? Inclusive, um dos benefícios agora de escolher a excursão é que ele geralmente tem um ponto estratégico no camping próximo ao infield, a zona de shows, né? Que você não vai precisar caminhar tanto para chegar até lá. E se você optar por ir por conta, você tem que considerar que você vai precisar carregar esses itens de alguma forma e também chegar lá e montar, né? Então, carregar esses itens, às vezes você já vai ter que trazer isso do Brasil, despachar mala com barraca, enfim, ou então você vai ter que ir numa Decathlon assim que você chegar em Hamburgo para que você possa comprar ali o que falta. Muita gente faz isso, tá? Então precisa ser uma das primeiras coisas que você tem que fazer ao chegar ali em Hamburgo, para que você não precisa correr o risco de ficar sem barraca ou sem itens para o acampamento, beleza? Então fechamos esse tópico. Cara, se você acompanha o Vakin, você quer ir para lá, provavelmente você já deve ter ouvido a famosíssima frase Rain or Shine. Exatamente. Faça chuva ou faça sol. Basicamente essa é a tradução. E essa frase é famosa por quê? Porque o clima do festival é absurdamente imprevisível. Existe grandes chances de você ir pro festival e ser um puta de um sol, você pegar um baita de um calor, com muita poeira, com muito clima seco, né? Ou então existem grandes chances de você ir e pegar a maior chuva da tua vida, a maior tempestade da tua vida. Alguns shows podem ser cancelados, enfim, ou então aquilo lá virar um pântano, né? Se você não sabe, como eu fui na edição de 2023, dá um Google aí, bota lá Vakin 2023, você vai ver as imagens daquilo e você vai ver que isso virou um mar de lama, tá? O Vakin virou realmente uma piscina, uma grande piscina de lama, né? Foi uma edição histórica assim, em quantidade de chuva e intensidade ali da lama. Foi tão tenso ali que na época a organização do festival precisou rebocar muitos carros de trator para dentro da zona ali de acampamento. E em determinado momento eles viram que não ia dar mais conta e não deixou o público entrar, principalmente o público que estava de carro, por questões de segurança mesmo dali, que eles não estavam conseguindo garantir a segurança e garantir que todo mundo ia conseguir entrar de carro, né? Então o que eu posso te orientar aqui? Esteja preparado para os dois cenários, tá? Leva protetor solar, leva roupas frescas, confortável, frescas, né? Pro metaleiro é camisa preta, enfim. Mas leva esse tipo de roupa, tênis mais velho ali que você possa surrar ele na terra e no pasto. Mas também busca por opções impermeáveis, tá? Eu apelei para Decathlon, tive que ir na Decathlon ainda em Berlim, para comprar uma boa capa de chuva, uma calça impermeável, um par de galochas, enfim, que apesar de ser desconfortável, elas salvaram a nossa vida lá na época.
Então, assim, já fica de olho. Se você tiver aí na época do Wacken, assim, você tiver lá pela Alemanha já, cara, dá uma olhada se tá chovendo, se o clima vai ser esse, já garante uma galocha, porque, assim, elas somem e é algo essencial, tá? Próximo tópico. Chegou aqui a hora de falar daquele assunto que dói no nosso bolso. Exatamente. Quanto que você precisa levar de grana para essa viagem? E aqui eu vou ser obrigado a dizer que não existe uma fórmula mágica, gente. Não existe uma quantidade correta, enfim. A resposta aqui vai ser um grande depende. Por quê? Porque vai depender de quanto você consegue juntar, de como você quer fazer a sua viagem, se você quer fazer ela mais low cost, se você quer fazer ela um pouco mais, enfim, esbanjando, enfim. Em geral, para entrar na Europa, você vai precisar comprovar ali que você tem cerca de 100 euros por dia que você vai permanecer lá. Porém, esse valor ele vai diminuir ali caso você já vá com as hospedagens reservadas, o que eu já recomendo, tá? Já reserva tudo com antecedência. Nesse caso, em geral, é preciso que você comprove ali de 50 a 70 euros por dia de viagem por pessoa também, dependendo do país. Eu, na minha experiência, na minha oportunidade, eu levei cerca de 1.000 euros ali, tá? Dentro da conta da Wise, e aí existe Wise, existe a Nomad, enfim, diversas contas globais. E também levei ali cerca de 200 euros em espécie ali para caso a gente tivesse alguma emergência. Para o festival em si, vão ser 5 dias que você vai precisar se manter lá dentro. E aí existe muita fonte de comida dentro do festival. Porém, são comidas não muito elaboradas. Elas são mais comidas de food truck, por exemplo. Então você vai encontrar muita comida chinesa, muita salsicha com pão, pizza. Você vai encontrar diversos tipos de snacks, enfim. Enfim, você vai viver à base de comida de food truck, tá? Elas, em geral, elas não são tão caras. Elas variam ali de 5 a 15 euros no máximo, tá? E o mesmo aqui vale para cerveja e para bebida sem álcool, tá? Não fica sem comer. É importante para que você consiga aguentar a jornada, porque é puxado. O festival, ele utiliza um sistema chamado cashless payment, tá? Você vai ter uma conta, uma espécie de conta com os teus dados, e ao chegar no Fest e apresentar o teu ingresso, ela bipa ali o teu ingresso, você vai receber uma pulseira. Essa pulseira, né? Essa pulseira aqui, né? Como vocês podem ver, Wacken 2023 aqui, consegui focar. Isso. Essa pulseira vai ser colocada no seu braço e nessa pulseira você vai ter também uma tag, né? Ela vai estar aqui. Essa tag aqui, ela é o sistema de cashless payment, que eles chamam. Ou seja, você não consegue comprar nada dentro da zona do festival, dentro da parte lá do camping, dentro da parte do plaza lá, que é onde tem a maior parte dos serviços. Tudo você vai pagar por meio dessa tag aqui, tá? Essa tag aqui vai ser bastante importante lá dentro. E como é que funciona o cashless payment? Você vai colocar uma grana lá dentro e ele vai funcionar como se fosse a tua carteira, né? Então, na hora que você vai comprar uma comida, você vai comprar uma bebida, enfim, eles vão bipar aqui na tua tagzinha e vai ser descontado ali da tua conta. Outra coisa que você precisa separar uma grana é o merchandising, né? Ir pro festival e não comprar sequer uma camiseta do Wacken, enfim, é louco, né? Mas, assim, as camisetas ali na minha edição, elas estavam girando em torno de 30 euros. É salgado ali, principalmente pra gente que ganha em real e tem que converter. Pelo que eu pude ver, atualmente ela já está sendo vendida ali a 35, pelo menos no site do Wacken. Então, assim, além das peças do próprio festival, muitas bandas também vão levar os itens deles e vão vender por lá, né? E o preço vai girar desse merchandising deles ali, vai girar em torno também de 30 a 50 euros para uma camiseta, por exemplo. E aí, para casar com o moletom, separa uma grana a mais, porque vai ficar salgado, tá? Você vai pagar mais. E uma coisa legal que existe dentro do Wacken é uma coisa chamada Click and Collect. O que isso significa? Significa que você pode já garantir algumas camisetas que você gostou, que já estão disponíveis dentro do site do Wacken para venda, e
colocar a opção para que você retire no festival, ou seja, você vai poupar um bom tempo de fila. Porque assim, gente, o merchandising, principalmente nos primeiros dias, é uma das coisas que você precisa fazer. Você precisa ir no merchandising porque a fila é grande e os produtos vão se esgotar, né? Então, separa ali esse tempo para que você faça isso logo nos primeiros momentos que você pisar no festival. E outra coisa que você não vai precisar nesse momento se preocupar é água. Cara, realmente, o Fest ele fornece para vocês muitos pontos de abastecimento de água de forma gratuita e inclusive geralmente no kit de boas-vindas você recebe ali um cantil plástico para que você possa encher de água ali nos diversos pontos existentes. E aí fica atento, na parte do camping você pode carregar outras bebidas, tomar cerveja em lata, enfim, cuidado só com vidro, porque acredito que não pode entrar vidro, né? Então, às vezes se você quiser levar um Jägermeister, alguma outra bebida, uma vodka, tenta colocar numa garrafa de plástico, enfim, né? Mas isso provavelmente não pode entrar. Mas para acessar o infield, que é onde acontecem os shows, você só pode entrar com o cantil do evento ou então com o copo oficial, né? O copo oficial é esse aqui. Como é que você garante esse copo aqui? Você vai comprar uma cerveja, uma coca, enfim, algo. Você vai receber um copo do evento que vai ter uma estampa sortida. Às vezes até de eventos passados, de edições passadas. E esse copo você vai pagar um valor por ele, e aí na próxima vez que você for comprar cerveja, eles não vão cobrar o valor do copo, porque você já vai ter. Então assim, se você não gostou muito da estampa do copo, devolve esse copo na hora que você for pegar cerveja, for pegar bebida, pega outro até que você encontre ali um copo que você curta, tá? E aí esse aqui foi o copo que eu trouxe na minha oportunidade, tá? Então, se você curtir ali, uma estampa já garante, nem que tu tenha que comprar outro copo depois. Vamos entrar em outro tópico que é assim, o Wacken, ele é um evento de proporções continentais, tá? Ele movimenta muita gente do mundo todo. E é um momento incrível aqui que você tem oportunidade para fazer amizades. Inclusive, a excursão já é um excelente tópico, um excelente momento para que você possa fazer essas amizades. Já é um meio caminho andado. Todo mundo já se reúne ali no hotel, já sai para comer junto, já vai se conhecendo e aproveita o festival junto também. Na minha oportunidade, a gente fez amizades muito boas, muito boas. O nosso grupo do WhatsApp, até hoje, do Wacken de 2023, é ativo, a galera conversa, manda piada, enfim, se prepara para outros eventos. Por exemplo, essa foto aqui foi tirada no Bangers Open Air de 2025 desse ano, né? Então a gente se encontrou lá, bateu foto, foi muito legal, a gente fez realmente amizade para a vida toda. E chegando lá em Hamburgo, nos dias que antecedem o evento, você já vai ver que a cidade vai sendo tomada ali por pessoas de preto, por metalheads e camisa de banda, enfim. E se você quiser aproveitar para já fazer alguma amizade, você tá indo sozinho, e beber alguma coisa também ao som de metal, o Nightlight é um pub e ele é o ponto oficial de encontro ali da galera pro Wacken, tá? E você vai ver muita gente de todo mundo lá, né? Então, gente do Chile, gente da Rússia, da Austrália, enfim, vai ter um monte de gente lá. E é um excelente lugar para que você possa fazer amizades, né? E o pessoal já faz o esquenta ali pro festival, mas também é o local que eles vão para se despedir após o Wacken. Então, depois do Wacken rola ali uma despedida, a galera vai lá pro Nightlight para beber também. Se você quer uma opção um pouco mais tradicional, ali da culinária do sul da Alemanha, lá em Hamburgo existe também 2 locais bem bacanas, que é o restaurante oficial da Paulaner, que fica logo em frente a Hauptbahnhof, que é a estação central de trem ali de Hamburgo. E também existe o Hofbrauhaus, que também fica perto ali na região, próximo ao Ibis, próximo àquele lago lá que eu esqueci o nome. Então são ótimos lugares para você sair, comer uma comida típica da culinária da sul da Alemanha e tomar bastante cerveja de grande qualidade. E no Wacken mesmo, você pode visitar a cidade ali de Wacken, o vilarejo de Wacken, que é bem pequenininho,
só que ela vai estar, tipo, 100% transformada pro festival. Então você vai conseguir ver os locais, ver as casas, enfim, galera fazendo brincadeira e aproveitar para tomar bastante cerveja bem mais barata do que dentro do festival, né? Existe um mercado também lá que fica mais pro fim, lá do vilarejo, que a galera vai, faz compras, enfim, e consegue comprar também bebidas mais baratas. Além disso, a gente precisa falar sobre deslocamento para o festival, tá? Você vai chegar muito provavelmente em Hamburgo, antes de ir para o Wacken, né? Já que é a maior cidade, assim, uma cidade gigante nas proximidades ali do evento. Então, de Hamburgo, você vai precisar se deslocar para o Wacken de alguma forma, né? Na excursão, você já vai ter ali o transfer de ônibus, de Hamburgo para Wacken, de Wacken para Hamburgo. Mas se você optou por ir por conta própria, existem algumas alternativas, tá? Você pode combinar uma carona com outros metalheads que vão. Existe ali um subreddit do Wacken e muitas pessoas eu vi que combinam carona por lá, né? Então se você tem essa vontade de fazer uma coisa diferente, pode ser por isso, por essa opção. Mas também existe uma opção muito mais segura, muito mais certeira, que é o Metal Bus, tá? Ele é o shuttle oficial do Wacken e ele é operado pela Mondial Events, tá? Esse ônibus, ele sai de alguns pontos específicos ali da cidade de Hamburgo, em diversos horários, e também sai de Berlim, né? Então, às vezes, você já pode ir direto de Berlim para o Wacken. E o translado de Hamburgo para o Wacken custa 30 euros o trecho, tá? E aí, você precisa ficar atento, porque você precisa reservar o local de horário e de partida, e também fazer essa compra online, tá? Na descrição eu vou deixar o link oficial ali da Mondial Events para vocês também se programarem. Sobre agora o último tópico que eu tenho para trazer é sobre os shows e a realidade do evento, tá? Eu preciso te trazer uma notícia um pouco difícil. Você vai precisar, muitas das vezes, escolher entre 2, 3 shows que você gostaria de ver, que vão tocar ali ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque eles vão acontecer simultaneamente, né? Em palcos diferentes. É difícil, é dolorido, mas essa é a realidade, né? Muita gente, eu sei que vê um trecho de um show, vai para outro, enfim, faz essa divisão, mas às vezes, um show acontece lá no Enfield, outro acontece lá no Bullhead, que é longe pra cacete, então você vai precisar fazer escolhas e muitas vezes essas escolhas são difíceis, tá? A recomendação que eu dou aqui é você baixar o aplicativo oficial do Wacken no teu celular, então tem para Android, tem para iOS, e você consegue, por aquele aplicativo, acessar o mapa do festival, que é bastante importante para que você possa se localizar, e também você consegue receber alertas de shows ali que estão para começar. Né? Mas o principal é que você também consegue montar o seu próprio line-up, seu próprio cronograma ali de shows para que você consiga assistir. Muitas vezes você não vai conseguir, então, assistir um show completo, ou vai assistir metade de algum ali para que você possa pegar metade de outro que está acontecendo junto, mas isso faz parte. Bora para frente e bora curtir o festival, é isso aí. Então, baixa esse aplicativo, não deixe de fazer isso para que você consiga se organizar melhor e não perder algum show que realmente você pode vir a se arrepender no futuro. Porque, assim, no Wacken você vai ver shows de muitas bandas que talvez, muito dificilmente, vão vir para o Brasil, ou se vierem, talvez elas entrem só naquele trecho São Paulo de shows, assim, que para você que talvez more longe de São Paulo, como é o meu caso, fica difícil de você ir a todos esses shows, né? Então, fica ligado nisso. Outro ponto bacana que eu quero trazer aqui é que lá no Wacken existe opção de banheiro, assim, a rodo. Você vai encontrar muito banheiro, assim, é difícil você ver fila no banheiro. E outra coisa importante sobre os banheiros é que, cara, a galera lá, eles limpam, né? Então, eles limpam real, assim. Tipo, às vezes tem uma galera que tá lá fazendo suas necessidades e libera e você quer entrar. E às vezes tem um rapaz ou uma moça da limpeza ali que não deixa tu entrar antes de eles jogar um produtinho, limpar ali, pá. Então eles fazem todo esse esquema, eles são muito preocupados ali com a higiene, né? Lógico, se você chegar lá no fim do dia do festival, provavelmente vai dar ruim, né? Mas geralmente durante o dia ali tem uma galera trabalhando na limpeza. E também, cara, tem bastante opção de chuveiro
né? Então é importante você se higienizar, não fica ali os 5 dias sem tomar banho, é osso, assim. Você vai conviver com as pessoas, ninguém vai querer uma pessoa fedida do teu lado, né? Então vai tomar um banho. Só que, assim, lá na Europa eu já preciso antecipar que, assim, é um banheiro coletivo, é um chuveirão coletivo, lógico, separado entre homens e mulheres, né? Mas a galera, tipo, é peladona, assim, sabe? É festa da salsicha, só que eles têm esse detalhe que eu acho bacana, que é de não olhar para isso como maldade, né? Eles são bem, tipo, tranquilos, então você não precisa ter uma vergonha, assim, de ir lá tomar banho na frente dos outros, tá? Outro ponto interessante que eu quero trazer aqui é sobre acessibilidade, tá? O Vakin como um todo, ele acontece num grande pasto, tá? Um pasto enorme, assim, então, pô, muito provavelmente vai ter lama, ou então você vai encontrar um terreno acidentado, mas eu vi pessoas com necessidades especiais, principalmente de locomoção, lá no Vaken normalmente. Às vezes eles ajudam, tem umas passarelas assim que a galera ajuda a empurrar uma cadeira de rodas, ou então alguém com algum algum apoio ali para andar, tipo uma muleta, enfim, ou uma bengala, né? Existem ali certas vias ali onde é desenhado para que a pessoa consiga andar com mais tranquilidade. Mas, pô, principalmente se você pegar um festival, uma edição bem com muita chuva, muita lama, igual foi a minha, assim, fica complicado de você transitar. Mas existem alternativas, tá? E também existe bastante ponto médico. Então, se você precisar de algum apoio médico, você passou mal, enfim, se machucou, caiu, ralou, arrancou uma unha, sei lá, você tem postos médicos lá para que você seja atendido. Galera, acredito que o que eu tinha para trazer foi falado, mas vou deixar também a seção de comentários aqui aberta para que vocês possam tirar suas dúvidas, perguntar sobre pontos que talvez eu não tenha trazido, enfim, se vocês perceberem algum tópico que eu não tenha falado também, fiquem à vontade de perguntar aqui embaixo que eu vou responder na medida do possível, beleza? Então, galera, espero que com essas dicas vocês consigam montar o seu roteiro, que vocês consigam realizar esse sonho. Eu torço muito para que todo mundo tenha essa oportunidade um dia, né? E viva esse momento de conhecer o Vakin, que é incrível, galera, é incrível mesmo. Então, força, foca aí no teu objetivo, que você vai chegar lá e você vai conhecer o Vakin, beleza? Valeu, um abraço!